professor Gilberto da Silva Francisco, professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor André Leonardo Chevitarese, que é titular de História, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, onde ele se formou como historiador e fez também o seu mestrado, orientado pelo professor Ciro Flammarion Cardoso, e depois o seu doutorado no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. O professor André Chevitarese é um dos maiores especialistas do Brasil sobre o Jesus histórico, mas ele também pesquisou profundamente a experiência grega, desde a democracia até o mundo rural, agrário, entre história e arqueologia. Então, eu gostaria, primeiro, de agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite, pela disposição aqui, disponibilidade em falar para a revista Heródoto, e depois colocar já uma primeira questão. Se, André, você poderia falar um pouco sobre essa sua trajetória inicial, como é que você se interessa pelos estudos da Grécia Antiga e esses temas da democracia e o mundo rural ali na região da Ática? Bom, de imediato, Gilberto, eu queria agradecer muito o convite que você e o Gleidson me fizeram para estarmos aqui hoje conversando. Queria também agradecer, né, a oportunidade de poder falar um pouco dessa minha trajetória acadêmica. Bom, de imediato, eu estudava no Instituto de Física, né, dentro da própria UFRJ, quando tomei a decisão de me transferir, abandonar a física e ir para a História, fazer o curso de História. E quando chego no curso de História, eu me deparo com uma excepcional professora, Neide Temel, que era, na época, a coordenadora dos estudos de antiguidade clássica dentro desse instituto. Me aproximo dela e começo a acompanhá-la enquanto um jovem pesquisador, ainda com meus 22 anos, né, e percorri toda a graduação trabalhando temas, pesquisas, fui monitor na área de antiguidade grega. E quando eu termino essa minha graduação, eu já estava completamente inserido, envolvido com estudos nessa antiguidade clássica, particularmente no mundo antigo grego, e faço uma primeira abordagem analisando a experiência democrática ateniense. Acho que já era, hoje pensando, né, numa retrospectiva, acho que já era um profundo diálogo que eu fazia entre o passado e o presente, né, considerando que a democracia hoje é a principal forma de governo que rege, pelo menos, parte do mundo ocidental, dos países ocidentais. E, curiosamente, nós temos muito pouca informação sobre essa forma de governo entre os autores antigos gregos, porque eles eram marcadamente avessos à democracia. Eles eram prioritariamente oligarcas, aristocratas, né? Alguns até apoiavam tiranos, mas não eram absolutamente associados a pressupostos democráticos. Então, esse foi um primeiro encontro e eu tive a oportunidade de estudar com aquele que, na minha opinião, foi o maior dos historiadores que esse país já produziu, Ciro Flammarion Santana Cardoso, e já nos deixou. E, num segundo movimento, eu fui exatamente procurar a professora Raiga Nus Sarian, que era e continua sendo uma importante referência na área de estudos arqueológicos. Mas eu não entrei no MAI com a professora Raiga.
é como se ela tivesse tomado a decisão naquele ano de migrar para o departamento de antropologia. Então, o meu doutorado foi feito com ela na antropologia. Né? Verdade. Ela passou alguns poucos anos ali e rapidamente ela retorna para o MAI. Então, eu saí com o título de doutor em antropologia social e não como arqueólogo, se eu tivesse feito o trabalho no MAI. Mas com ela foi algo fantástico. A professora Raiga me chamava a atenção de que, como eu tinha essa formação histórica, eu poderia olhar todo um conjunto de vasos antigos gregos, particularmente os vasos de figuras vermelhas, tá? E avaliá-los e estudá-los na dimensão do espaço rural. E isso me possibilitou fazer cruzamentos muito interessantes entre um universo de autores que produziam textos e que falavam sobre esse mundo rural, por exemplo, o mundo das caçadas, né? E pintores de vasos, muitos deles em condições servis, que recebiam encomendas e idealizavam esse mundo rural à luz do que era a encomenda a ser produzida. Então foi um momento assim, foram 6 anos, na época o doutorado era isso, 6 anos, foi um momento muito rico de crescimento intelectual, de maturidade intelectual, porque eu cruzava mesmo e recebia novos ares, um novo oxigênio de Ciro e de Raiga. Então, foi um crescimento exponencial na minha vida como intelectual. André, e você teve uma experiência, né, como arqueólogo na Escola Francesa de Atenas. Você poderia falar um pouco sobre a escavação, como isso te ajudou a se formar como pesquisador? Sim, o que eu mais sentia falta, porque eu lia bastante trabalhos sobre arqueologia, muita coisa sobre arqueologia. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha, eu tinha um profundo interesse em entender como arqueólogos, né, durante o processo de escavação, durante o processo que estão em campo, como é que eles produziam as informações que iam parar em artigos de revistas, capítulos de livros ou nos próprios livros. Então, eu queria entender como se dava esse processo de produção do conhecimento. Né? Então, em 2000 e em 2002, eu tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos da professora Raiga, lá no Heraion, em Delos, e da Helene Ciar, trabalhando no santuário de Ísis, né? Também lá em Delos. Então, foram momentos muito ricos, muito interessantes de entender, né, não apenas do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, como é que se processam, à luz de escavações, o conhecimento arqueológico. Então, foi belíssimo. Né? E essa trajetória eu nunca abri mão. Por exemplo, para se ter uma ideia de como é que essas coisas impactam a gente muito tempo depois, agora, em janeiro de 2021, o IFAM deu uma portaria para escavar a área da estação da Leopoldina, aqui no Rio de Janeiro, na região central do Rio de Janeiro, onde eu vou lá fazer algumas verificações, algumas análises sobre aquela área ali. Então, veja como a arqueologia acabou me impregnando e eu, posteriormente, né, fui lido e aceito e reconhecido pelo IFAM como arqueólogo. Perfeito. E nesse contexto, essa experiência entre história e arqueologia,
você se interessou também e se aprofundou significativamente como um pesquisador do Jesus histórico, né? Poderia falar um pouco dessa, como foi essa mudança, o que te leva a sair desse campo da história grega, arqueologia grega e chegar até a questão do Jesus histórico? Isso também é uma questão belíssima, porque eu às vezes fico me pensando um pouco, né, raciocinando se algum dia eu deixei de ser um historiador de antiguidade clássica, né? Se eu deixei de fato esse mundo clássico, eu acho que não, porque quase tudo que eu publico dentro do campo desse cristianismo originário é muito uma interseção, é muito um campo de transdisciplinaridade e de aproximações entre a literatura neotestamentária e as literaturas clássicas. Dou alguns rápidos exemplos. Né? A ideia de se ler Jesus como um theos aner, como um homem divino. Bom, se eu tomo essa decisão de lê-lo assim, e eu leio, né, eu tenho uma série de figuras disseminadas na literatura grega e são lidos como homens divinos. Então, eu posso estabelecer, como estabeleço, comparações. Por exemplo, o mal-estar que um desses evangelistas, do quarto evangelho, conhecido como João o Evangelista, um mal-estar que ele produz em Jesus, tá? Ao colocar Jesus num poço na região da Samaria, e aparece uma mulher e ele começa a conversar com essa mulher. Eu produzi um artigo, publiquei esse artigo, sobre a presença de homens em fontes públicas, em vasos áticos de figuras negras e vermelhas, mostrando, não é, como eles são de fato, são pessoas desocupadas, homens desocupados, que aproveitam a oportunidade de mulheres sozinhas em fontes públicas para molestá-las. Né? Então, como isso me ajudou a ler essa passagem de Jesus num poço e a pergunta que os seus discípulos colocaram quando viram Jesus conversando com essa mulher no poço. Ele está conversando com uma mulher? O que ele quer com ela? Percebe? Quer dizer, a própria ideia da moral de que mulheres de boa reputação, vamos chamar assim, colocando num nível mais alto, as kaloi kagatoi, essas mulheres belas e bem-nascidas, elas jamais iriam a uma fonte, a um poço público. Elas teriam o poço dentro da sua própria casa. Quem iria sair para buscar água eram mulheres de baixo estatuto social, quando não escravos. Então, eu acho que eu nunca deixei, sabe? Só para concluir, Gilberto, acho que eu nunca deixei de fazer as comparações, as análises comparadas entre uma literatura e uma cultura material gregas com esse mundo mediterrâneo do cristianismo. Você não abandonou um campo e foi para outro, né? Essa sua leitura do Jesus histórico, ela tem a ver ainda com aquela sua experiência e seu conhecimento sobre a Grécia, e a história e a arqueologia, né? Isso é muito interessante. Sim. E assim, uma questão sobre como lidar com esse tema do Jesus histórico no Brasil, né? Porque a gente sabe que, não só no Brasil, mas internacionalmente, esse é um tema que é bastante discutido em esferas variadas. É diferente, por exemplo, quando a gente pensa na história da Grécia Antiga, que são círculos menores, debates que são importantes, mas eles são mais delimitados. Quando a gente pensa na questão do Jesus histórico, da existência dessa figura, esses são debates muito importantes, né, e que alcançam, inclusive,
aí uma ação de pessoas que estão aí nos meios religiosos, especialistas, teólogos, mas também os pastores e padres e a comunidade cristã. Como se colocar como pesquisador nesse cenário? Eu acho que no Brasil é viver no limbo. No limbo porque, do ponto de vista dos meus pares, historiadores, muitos confiam que eu não faço história e sim teologia. Do ponto de vista dos teólogos e cientistas da religião, eles também me olham de soslaio porque entendem que esse tema não diz respeito à história e sim à praia deles. Bom, em ambos os casos, eu resolvo da seguinte maneira: eu não me vejo como um historiador na sua exclusividade. Eu sou um cientista social. Eu penso que a história se insere no campo das ciências sociais. E, de acordo com o censo do IBGE, 86% dos brasileiros, no censo de 2010, se declararam cristãos. Efetivamente, nós, historiadores, pelo menos na formação dos nossos estudantes, na formação dos nossos graduandos e graduandas, nós temos muito pouca coisa a dizer, né, sobre esses 86% da população brasileira. Então, é interessante que nós incentivamos os nossos estudantes de forma muito correta a ler Ilíada, a Odisseia, a ler os grandes clássicos como Maquiavel, por exemplo, ou como ler outro grande clássico, mas nós não os incentivamos a ler, né, o corpus bíblico, ou a corpora bíblica, porque é o Antigo e o Novo Testamento, nós não os incentivamos a ler como literatura. Tá? Nós, historiadores, costumamos pular, né, esse tipo de documentação e deixamos de qualificar esses futuros professores da rede municipal, da rede estadual, né, das redes particulares, né? Deixamos de qualificá-los para intervir em sala de aula, produzindo debates sobre isso. Então, conclusão, eu, quando era ainda um jovem professor lá com os meus 20 e poucos anos, no início da PUC de São Paulo e depois na UFRJ, o que eu via de história do Brasil, nós tínhamos que parar normalmente ali na chamada Revolução ou Golpe Militar de 1964, percebe? Dali para frente, eram antropólogos, eram sociólogos que iriam falar, né, dos desdobramentos. Então, nós abríamos mão de muita coisa. Estudos de sindicatos, só recentemente, os historiadores passaram a se interessar. Né? Só muito recentemente, né, alguns poucos historiadores se interessam em falar sobre culturas indígenas, como se isso fosse só um problema do antropólogo. Só muito recentemente, alguns poucos historiadores têm se voltado para discutir, né, as questões relacionadas aos temas do cristianismo. Né? Então, nós estamos criando uma nova área dentro dessa grande área chamada história, uma área voltada para o estudo, né, do cristianismo, de modo a quebrar a primazia, a retirar a exclusividade de um estudo muito confessional sobre esse objeto por parte de teólogos e por parte de cientistas da religião. E pensando nisso que você acabou de falar, né, dessa perspectiva teológica e essa mais, digamos, científica, ligada a esse quadro das ciências humanas, o que a visão, essa abordagem sobre o Jesus histórico apresenta de diferente da visão teológica, confessional?
Isso é muito maneiro. O Jesus histórico, ele não é fruto do século I, do século II, ao contrário. Ele é fruto dos desdobramentos do iluminismo. Ele é fruto, né, do que nós chamamos da modernidade. Isso é, o primeiro autor a trabalhar o Jesus histórico ele só vai fazer esse estudo na década de 80 do século XVIII, não antes disso. Né? Então, falar do Jesus histórico é falar à luz de critérios absolutamente pautados na ciência. Né? Então, já se produz um mal-estar, porque a discussão de fé, que é absolutamente uma discussão da subjetividade do sujeito, né? Ou ele tem ou ele não tem fé, né? Isso é do âmbito privado, é do âmbito dele. Então, as pesquisas do Jesus histórico, elas querem trabalhar, querem discutir temas que passam pelo crivo da razão, pelo crivo da ciência. Então, nós não nos interessamos pelo Jesus Cristo, nós nos interessamos pelo Jesus de Nazaré. Nós não nos interessamos se Jesus ressuscitou ou não ressuscitou, porque, para nós historiadores, há o limite da nossa pesquisa. Nós trabalhamos com questões físicas e não metafísicas. Então, nós instauramos limites e produzimos reflexões do âmbito da academia, da ciência, né, para discutir N objetos, né, como, por exemplo, né, pode uma experiência religiosa ser destituída do seu elemento mágico, do seu elemento mítico? Esse é um ponto. Né? E como nós observamos, né, um olhar de Jesus muito sisudo, produzido por teólogos a partir do século XIX, e não antes disso, né, claramente a gente observa que há uma tradição, como diria o Robesbal, há uma tradição inventada aí, né, de projetar para o século I um Jesus que não tinha nada a ver com magia, que não tinha nada a ver com mito. Não, não. Né? A pesquisa do Jesus histórico reinsere esse indivíduo dentro da história, o retira de um patamar metafísico e o coloca no patamar físico. Portanto, Jesus sabia ler? Né? Bom, eu tenho trabalhos publicados nessa área. E o que se vai verificar é que, sendo ele de origem camponesa, a probabilidade de ele ser um analfabeto é gigantesca. E as raras passagens em que ele se apresenta escrevendo, né, são interpolações. Então, nós, historiadores da religião, chamamos esses objetos para o debate e vamos ser lidos como a mosca na sopa, aqueles indivíduos que querem falar do ponto de vista mais acadêmico e não tão apaixonado como a dimensão de fé. Tá bom. André, para finalizar, eu te pediria algumas indicações para leitura mesmo. Por exemplo, quem tem interesse nesse tema, qual livro bíblico ou obra antiga você indicaria, uma fonte mesmo para essa pessoa ler, e também uma obra historiográfica, um debate historiográfico que você indicaria para a pessoa começar a ler sobre esse tema do Jesus histórico? Olha, eu indicaria, do ponto de vista de leitura bíblica, as traduções que o Frederico Lourenço, um acadêmico de Coimbra, um professor de letras clássicas, um intelectual bastante respeitado, que as traduções que ele fez da Bíblia. Então, como ele não é religioso, né,
Inclusive, tem algo interessante que ele mesmo discute, em como foi o projeto de tradução. Ele é gay, não é? É casado, inclusive, com um brasileiro. E como ele fez essa tradução, não é? Sem o olhar teológico envolvido, como um acadêmico, um intelectual, não é? Que é um baita conhecedor do grego, não é? Como ele faz o enfrentamento e a tradução, retirando dali todas as dimensões teológicas que as Bíblias confessionais costumam apontar. Então, as traduções do Frederico Lourenço, pela Companhia das Letras, é excelente, né? As notas de rodapé são enxutas e absolutamente isentas de qualquer tentativa de agregar ao texto aquilo que ele não contempla. Com relação a uma historiografia, há várias escolas, não é? Mas eu gosto muito daquela chamada do Jesus Seminar, ou Seminário Jesus, Jesus Seminar, que são intelectuais oriundos dos mais diferentes campos dos saberes, cientistas da religião, filósofos, antropólogos, historiadores, sociólogos, arqueólogos, gente muito boa, né, que anualmente se reúne, né, nas reuniões que são chamadas ou convocadas, e o Jesus Seminar tem produzido um conjunto muito bom, um conjunto muito grande de obras, e eu acho que o principal desses autores é o John Dominic Crossan. Crossan, C-R-O-S-S-A-N. John Dominic Crossan. É um irlandês, né, que é um erudito, um intelectual, eu diria um gênio, né, que está vivo, e eu tive o prazer de convidá-lo para vir ao Brasil em 2006 ou 2007, se não me falha a memória, né? Então, ele também tem obras em língua portuguesa traduzidas quando da vinda dele ao Brasil. Então, quem encontrar esse tipo de obra pode comprar, porque é coisa boa. Eu não vou indicar meus livros, porque acho que isso é bastante desagradável. Mas quem quiser, não está no plano do gênio, está no plano mais de um simples mortal, tem algumas coisas que eu também produzi. Bom, André, muitíssimo obrigado pela aula que você deu. Eu agradeço aqui em meu nome, em nome da revista Heródoto mesmo. E, enfim, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Gilberto, muito obrigado.